Bom dia, meu povo. Beleza, galera? Vamos aqui para mais uma reflexão acerca da palavra de Deus, algo que é necessário. Muitas vezes a gente não quer ouvir algumas coisas, porém são necessárias, beleza? Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 6, diz assim: Não terás outros deuses diante de mim, nem fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que está no céu, na terra, ou nas águas embaixo da terra. Eu sou o seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e aos filhos, até a terceira e quarta geração. Todo mundo em algum momento já ouviu falar dos mandamentos do Senhor constante na palavra. O assunto de hoje é um pouco polêmico, né? Porque implica em práticas atribuídas principalmente a outras religiões, mas também essa prática aí, embora em menor proporção, ainda é praticada aí no meio cristão. Eu falo da idolatria, e é um assunto vasto, porque essa idolatria ela vai além de entidades, imagens. A idolatria é um assunto muito vasto. Mas eu quero nessa manhã, principalmente, tratar basicamente daquilo que diz a palavra de Deus no tocante a esse aspecto em especial: a adoração, a culto, a outros deuses diferentes do Senhor. Ah, mas, meu amado, nós tememos a Deus, mas nós temos aí essas imagens, que são pessoas que foram santas. Observa o que está escrito na palavra. Não é simplesmente o que você acha ou interpretação de alguns. É o que está escrito. É isso que eu quero tratar aqui. Não sou dono da verdade, mas eu posso dar a minha opinião e você desse lado aí concorda ou não, discorda, isso aí é um direito seu. E é exatamente para isso que nós estamos aqui, para debater, refletir, para orientar. E esse assunto é um assunto muito grave, porque a idolatria é um pecado que ela pode te roubar o direito que você já tem, porque foi conquistado na cruz pelo Senhor Jesus, que é o direito à salvação. Porque a Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso, e Ele não admite adoração ou culto a qualquer outro na configuração de Deus. Tudo aquilo que você começa a cultuar, ele se torna um Deus para você, correto? Então, vamos observar bem isso aí, porque hoje em dia tem um movimento aí, né, que se chama movimento sincretismo, né, religioso, que junta todas as religiões e diz aí: não, todos nós temos o mesmo Deus, só que cada um chama de um jeito diferente, né? Cada um tem um nome. Eu não quero citar religiões aqui, em respeito às pessoas, mas a Bíblia é clara quanto a isso. Então, nós temos que amar, temos que nos aproximar, mas essa questão aí de sincretismo, temos que ter muito cuidado. Quando se trata do povo cristão, ainda, né, apesar das nossas diferenças, nós temos a Bíblia e Deus como nosso manual de regra, de fé, de conduta. Então, algumas coisas que nós precisamos observar, que são instruções do próprio Deus, para que nós possamos verdadeiramente nos comportarmos dignos, conforme formos ao nosso chamado, filhos de Deus, cristão, pequeno Cristo. Então, as pessoas falam: ah, não, a gente tem, né, voltando aqui esse assunto, nós temos Deus também como nosso Senhor. Mas, querido, a Bíblia é clara. Você não pode adorar a Deus e a outros
Mesmo que você tenha Deus como um patamar acima, é idolatria. É idolatria. E eu vejo isso como uma grande estratégia de Satanás de muito tempo, né? Desde que a Bíblia diz que ele pode se transformar, ou se disfarçar, melhor assim, em um anjo de luz. Anátema. Mesmo que ele venha na forma de um anjo de luz. Então é uma estratégia grande, porque a idolatria é um pecado muito grave. Por conta da idolatria, se você ler a história, principalmente no Antigo Testamento, o que aconteceu com o povo de Deus por causa da idolatria. Porque começaram exatamente dessa forma, a se misturar com outras religiões que tinham outros deuses diferentes e começaram a adorar a eles também. Eles não deixaram de temer o Senhor, só que eles começaram a adorar esses deuses também, né? Começaram a trazer as imagens para dentro de casa, começaram a fazer um cantinho lá para um e para outro. E se você vê, essa foi a causa, a principal causa de eles terem passado por tanto sofrimento no passado. Exílio, 70 anos, um povo livre que foi escravizado novamente, um povo que foi liberto lá do Egito, um povo que era tido como excepcional, porque todos os povos tremiam e temiam, porque diante deles tinha um Deus que dava vitória. Tem vários relatos, né, de um povo numeroso que iam contra aquela nação e eles não venciam, saíam derrotados. Por quê? Porque Deus era com eles. A partir do momento que eles começaram a dominar essas terras, se misturar a contragosto da vontade do Senhor, porque se você ler vai ter escrito sobre isso, começaram a se misturar e começaram a adorar outros deuses. Então, muito cuidado com essa mistura, gente. Deus falou, ó, vão tomar essas terras, mas não vão tomar as mulheres deles para você, não vão construir família. Mas eles entravam na terra, tomavam a terra, aí começaram a tomar, né, as mulheres, e a se unir essas mulheres, e terem filhos, e começaram a se misturar, e começaram daqui a pouco já a adorar junto com eles, e isso levou tudo o que aconteceu. Então, vamos abrir nosso olho, meu irmão, minha irmã, sobre essa história de sincretismo, essa história de misturada aí, que você já vê até passar nas mídias aí, né? Celebrações, aí tem cobertura, e você acha normal. Essa mistura, no passado, levou o povo ao cativeiro, tirou o poder do povo, que era a presença de Deus. Então vamos ficar espertos, não vamos nos deixar levar por sofisma de Satanás, que isso é uma estratégia de Satanás, na minha opinião, e eu tenho certeza que eu não estou sozinho nessa. Tem muitas pessoas e outros crentes não, né? A graça do Senhor envolve a todos, amém? Mas não dessa maneira, não praticando o mesmo pecado que eles praticam. Nós temos que sim revelar o pecado deles através da nossa conduta, através da nossa fé. Porque nessa comparação, eles vão ver, olha, aquele povo ali é um povo resiliente, é um povo que avança, que prospera, um povo que realmente ele espelha aquilo que nós entendemos como Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Então, querido, essa manhã eu parei aqui novamente mais um tempinho para trazer essa reflexão para você. Não existe caminhos. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. Se tivesse alguns caminhos paralelos, ó, você pode seguir por aquele caminho ali que vai dar no mesmo lugar, lá na frente a gente se encontra. Não foi isso que ele falou, ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio de mim. Então observa que as escrituras são claras. O mundo, nessa sanha de destruir o evangelho, ele quer se misturar. Ele quer tirar as bases da nossa fé
e trazer, porque todo mundo quer paz, todo mundo quer comunhão, ninguém quer mal do seu irmão, mesmo que ele tenha uma opinião diferente da tua, ou professe uma fé diferente da tua. Mas nós temos que nos posicionar, porque nós temos a certeza que nós estamos firmados no firme fundamento, na pedra angular, no monte que não se abala, no rio de água viva, na certeza da salvação. Então vigia, porque eu tenho visto muitas pessoas aí, pessoas inteligentes, assim como você que está me assistindo, porém, que tem sido levada, porque todo mundo tem questionamentos, né? Tem sido levada, porque são pessoas boas, né? A gente, pô, a pessoa tem uma tão boa fé, a pessoa tem, né, uma vontade de fazer o bem. Porém, querido, essas pessoas estão no caminho do erro. Elas precisam vir para a luz. E você é o instrumento de Deus para trazê-las à luz. Então, à medida que você vem de transformar, você ser transformado, e a Bíblia diz, transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Você que já entende, que já nasceu de novo, você precisa ter em mente que se você quiser ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Você não tem como andar ou coxar de dois caminhos. Nós precisamos nos posicionar enquanto cristãos e vamos enfrentar luta, vamos enfrentar dificuldades, sim, porque a sociedade e o mundo jaz no maligno. Tudo está dominado por esse sistema maligno que usa o pecado da humanidade contra ali mesmo, a cobiça, a ganância. Tu vê o que acontece pelo mundo afora. Atrocidades contra crianças, contra vulneráveis, guerras por conta de dinheiro e poder, como se alguém tivesse alguma coisa ou fosse dono de alguma coisa. Nosso tesouro, o maior tesouro, é na salvação, ok? Não deixe que ninguém roube a tua coroa. Vigia você que está me ouvindo. Ora, peça direção a Deus, estratégias, porque você não precisa, né, ser radical ao ponto de atacar ou ferir seu irmão com palavras ou com gestos. Não precisa lá quebrar nada de ninguém. O respeito é principal, mas você precisa ser respeitado. E para ser respeitado, principalmente você tem que se posicionar. Vamos enfrentar algumas dificuldades? Vamos, como eu falei, o mundo já é maligno. Vai ter a resistência. Né? Aquele que se posicionar contra o mundo, né? E nós temos que estar na contramão desse mundo, porque se o mundo te aplaude, o mundo se alegra com você, alguma coisa está errada. Porque se eles crucificaram o nosso Senhor Jesus, então ele acha que, né, eles vão te amar? Se eles odiaram aquele que é o Filho de Deus, aquele que não tem pecado, então não fica querendo massagem não, porque você não vai encontrar. Infelizmente é isso. Mas no momento de ver a separação, que você esteja no rebanho do nosso Senhor, que tem nos apacentado com amor e com graça. Amém? Essa é uma palavra breve. Tenha um bom dia, um bom resto de semana. Não deixe de ir ao culto. Hoje tem culto em várias igrejas. Domingo também. E principalmente, não deixe de cultuar ao Senhor Deus e apenas a Ele todos os dias da sua vida, todos os momentos, em todos os instantes. Sempre dando graças ao Senhor e ao nosso Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele que nos amou primeiro, Ele que nos enviou o seu Filho, Ele que nos ama de uma forma que nós não podemos retribuir. Mas uma coisa nós podemos fazer: buscar ser fiel. Abraço, fiel. Deus abençoe. Fui!